Numa rua de Kyoto, na primavera de 1581, morreram várias pessoas esmagadas contra uma porta. Não houve batalha nem incêndio. Morreram porque uma multidão inteira se atirou ao mesmo tempo contra a casa dos padres jesuítas, todos a empurrar para ver a mesma coisa. Um homem de pele negra, mais alto do que qualquer japonês daquela cidade, chegado do outro lado do mundo ao serviço de um missionário italiano. Ninguém sabia o nome dele. Nas cartas dos jesuítas, durante meses, ele foi apenas o cafre, nunca o escravo, nunca o criado, sempre o cafre, o termo que os portugueses daquele tempo davam a quem vinha da África Negra, ao sul do Saara. Sem nome próprio, sem apelido, sem origem confirmada. Uns diziam que viera de Moçambique. Outros, da Etiópia. Outros, de terras que os portugueses mal conheciam. E, no entanto, este homem sem nome estava a poucos meses de receber uma espada, uma casa e um salário das mãos do homem mais poderoso do Japão. Iria comer à mesa de um senhor da guerra que quase nunca partilhava a mesa com ninguém. Chegou a escrever-se, numa carta, que talvez viesse a ser feito senhor de terras. E depois, num único dia de junho, tudo isto ardeu. O senhor que o protegia foi traído e obrigado a matar-se. E o homem sem nome desapareceu com ele, tão completamente que, 4 séculos e meio depois, ainda ninguém sabe onde, quando, nem como morreu. Não há campa. Não há data. Há apenas o silêncio que se fecha depois da última linha escrita sobre ele. Esta é a história de um homem que o Japão viu chegar entre gritos e correrias, que subiu mais alto do que qualquer estrangeiro tinha subido, e que depois saiu da história a meio de uma frase. Tudo o que sabemos sobre ele cabe em meia dúzia de cartas escritas por outras mãos. Mas essas cartas guardam um momento que ninguém, na altura, sabia estar a testemunhar. Para o compreender, é preciso voltar 2 anos atrás, ao dia em que um navio o trouxe a uma terra que nunca tinha visto ninguém como ele. Ele chegou ao Japão em 1579, no séquito de Alessandro Valignano, um jesuíta italiano encarregado de inspecionar todas as missões da Companhia de Jesus no Oriente. Valignano tinha atravessado meio mundo, a costa de África, a Índia, o Mar da China, e trazia consigo este homem como criado, guarda ou servo de armas. Durante 2 anos ficaram no sul do arquipélago, longe do centro do poder. Só em março de 1581 é que Valignano decidiu subir até Kyoto, a capital, para pedir audiência a Oda Nobunaga, o senhor da guerra que estava a submeter o Japão inteiro a ferro e fogo. Foi aí que a cidade parou. Nunca ninguém em Kyoto tinha visto um homem assim. A sua pele, escreveram os padres, era como tinta preta. A sua altura passava os 6 pés, cerca de 1,88 m, muito acima de tudo que os japoneses conheciam. Onde quer que passasse, juntava-se gente. Numa dessas aglomerações, a porta da residência jesuíta cedeu ao peso da multidão, e houve mortos e feridos entre os curiosos que se atropelavam para o ver. Os padres temeram pela sua missão, temeram que aquele alvoroço lhes trouxesse problemas. E, no entanto, o barulho fez exatamente o contrário do que receavam. Chegou aos ouvidos do homem mais poderoso da cidade. Nobunaga ouviu o rumor vindo do templo onde estava hospedado, e quis saber o que era. Quis, ele próprio, ver com os seus olhos aquilo que tinha posto uma capital inteira em pânico. Mandou chamá-lo. E o que se passou nessa sala ninguém teria adivinhado. Quando o levaram à presença de Nobunaga, o senhor da guerra não acreditou no que via. Estava convencido de que aquela pele não podia ser natural, que era truque, tinta espalhada pelo corpo. Mandou o homem despir-se da cintura para cima e esfregar-se, lavar-se diante de todos. E, segundo os relatos, quanto mais o esfregavam e lavavam, mais escura a pele parecia ficar. Nobunaga percebeu então que era verdadeira. E aquilo que começou como desconfiança transformou-se em curiosidade, e depois em admiração. A crônica de Nobunaga, a Shinshinki, o registro oficial dos seus feitos, descreve-o com um detalhe raro para a época. Aparentava 26 ou 27 anos, negro em todo o corpo como um boi, robusto, de bom porte, e com uma força que, diziam, valia por 10 homens. Nobunaga não se cansava de observar e de falar com ele,
Porque o homem já entendia algum japonês, provavelmente ensinado pelos jesuítas, que faziam questão de que os seus se adaptassem à terra. E então aconteceu o que ninguém esperava. Nobunaga não o quis apenas como curiosidade de passagem. Quis-o ao seu lado. Pediu a Valignano que ele o entregasse. Deu-lhe um nome japonês, Yazuki. Deu-lhe um salário, uma residência própria e uma espada, a lâmina cerimonial que marcava o estatuto de guerreiro. Fez dele porta-armas, encarregou-o de transportar as suas próprias katanas, e, segundo os historiadores, isto equivalia a elevá-lo à condição de samurai. Um africano que dias antes era o cafre sem nome nas cartas dos padres tornará-se vassalo armado do homem que unificava o Japão. E ainda não era o mais alto que iria chegar. Pensa no que isto significa. Um homem que chegou preso à história de outros, trazido, entregue, exibido, está agora sentado à mesa de um senhor da guerra. Come com ele. Poucos vassalos tinham esse direito. Yazuki tinha o Nobunaga gostava de o mostrar. Mandava-o percorrer Kyoto acompanhado por um dos seus homens de maior confiança, para que toda a gente soubesse uma coisa só: este homem é meu, e eu estimo. Numa carta de 8 de outubro de 1581, dirigida ao padre Pero da Fonseca, o jesuíta Lourenço Mexi escreve uma frase que ainda hoje espanta. Conta que o homem entendia um pouco de japonês, que Nobunaga nunca se cansava de falar com ele, e que havia quem murmurasse, na cidade, que Nobunaga talvez fizesse de Yazuki um tono. Um senhor. Um nobre com terras. Repara na distância. Um ano antes, era o homem sem nome nas cartas. Agora, falava-se dele como futuro senhor feudal, num país que nunca vira nada parecido. Não sabemos o que Yazuki sentia. Não deixou uma única linha escrita. Não temos a sua voz. Não temos sequer o seu rosto confirmado num só retrato. Temos apenas o que os outros viram nele: força, presença, o favor de um homem temido por todo o Japão. E temos as datas. A última vez que os registros o mostram tranquilo é em maio de 1582, a acompanhar Nobunaga numa viagem de inspeção, logo depois de este esmagar o clã rival dos Takeda. Um homem no auge. Um estrangeiro que subira mais do que qualquer estrangeiro subira. Faltavam poucas semanas para tudo mudar. Na madrugada de 21 de junho de 1582, um dos próprios generais de Nobunaga virou-se contra ele. Takeshi Mitsuide cercou o templo de Onji, em Kyoto, onde o senhor da guerra dormia com apenas uma pequena escolta, cerca de 30 homens. Entre eles estava Yazuki. Lutaram, mas eram poucos contra um exército inteiro. Nobunaga, encurralado e ferido, cometeu seppuku, o suicídio ritual, para não cair vivo nas mãos do traidor. Yazuki não morreu ali. Nesse mesmo dia, juntou-se ao filho e herdeiro de Nobunaga, Oda Nobutada, que tentava resistir no palácio de Miji. Segundo Luiz Frois, o único cronista que o registra neste momento, Yazuki esteve ali pelejando um grande pedaço, combatendo durante muito tempo. À volta dele, os homens de Akechi degolavam soldados, fidalgos e criados pelas ruas, empilhando as cabeças diante do general. O jovem príncipe, depois de resistir com bravura, morreu queimado no palácio. Yazuki foi então cercado e capturado pelos vassalos de Akechi. Um deles aproximou-se e pediu-lhe a espada. Ele entregou-a, sem medo, sem resistência. E então aconteceu algo estranho. O soldado foi perguntar ao seu senhor o que fazer com o prisioneiro. Akechi respondeu que aquele homem não era japonês, que não sabia nada, que era como um animal, e que, por isso mesmo, não o matassem. Que o levassem à igreja dos padres da Índia, o templo dos jesuítas. E assim fizeram, acompanharam-no de volta aos padres. Foi a última ordem que alguém, na história escrita, deu a respeito de Yazuki. Talvez tenha sido essa frase desdenhosa que lhe salvou a vida. Ninguém sabe ao certo o que ela lhe custou depois. Levarão-no de volta aos jesuítas. E aí, 5 meses depois do incidente de Onji, num último registro, Luiz Frois dá graças a Deus por o homem não ter perdido a vida. Depois disso, nada. Não há mais nenhuma linha sobre Yazuki em fonte nenhuma.
Não sabemos se voltou para a Índia com os padres, se ficou no Japão, se voltou a pegar numa arma ao serviço de outro senhor. Não sabemos se casou, se teve filhos, se morreu jovem ou velho, em batalha ou na cama. Não há campa com o seu nome. Não há data de morte. O homem que uma capital inteira correu para ver saiu da história a meio de uma frase, e a frase nunca foi terminada. Durante séculos, quase ninguém se lembrou dele. As cartas dos jesuítas ficaram fechadas em arquivos. A crônica de Nobunaga guardavam em 2 ou 3 linhas apenas. E foi só muito mais tarde, já no nosso tempo, que Yasuki voltou. Voltou como livro infantil no Japão, em 1968. Voltou como personagem de banda desenhada, de séries animadas, de videojogos vistos por milhões. Voltou como bandeira de países que hoje reivindicam a sua origem, Moçambique, o Congo, cada um a querer chamar-se o primeiro samurai africano. Toda a gente, agora, quer saber de onde ele veio. E ninguém consegue dizer para onde ele foi. O fascínio chegou 4 séculos tarde demais para lhe perguntar seja o que for. De um homem que subiu tão alto, sobrou tão pouco. Meia dúzia de cartas escritas por outros. 2 ou 3 linhas numa crônica que era, afinal, sobre outra pessoa. Um nome que nem sequer era o seu de nascimento, Yasuki foi o nome que o Japão lhe deu, e o nome com que nasceu perdeu-se para sempre, algures entre a costa de África e o convés de um navio. Nem sequer sabemos de onde partiu. Um relato jesuíta, escrito décadas depois, diz que era natural de Moçambique. Uma investigação japonesa quis ver nele um makua chamado Yasufi. Outros pensam que era do povo Yao, que começava então a contactar com os portugueses. Há quem defenda que era um abexim da Etiópia, e há quem o julgue um dinka do Sudão do Sul, de entre os povos mais altos de África, escravizado ainda criança. Nenhuma destas teorias se prova. São todas apenas o eco de uma origem que ninguém escreveu a tempo. Ficamos com uma pergunta que não tem resposta. Quem foi, de verdade, o homem por trás da figura? Não o samurai das lendas, nem o herói dos videojogos, nem o símbolo que várias nações hoje disputam entre si, mas o homem que estava lá dentro. O homem que atravessou meio mundo sem escolher, que aprendeu a língua de uma terra estranha, e que, por um ano breve, se sentou à mesa dos poderosos antes de a história fechar a porta atrás dele. Talvez a parte mais honesta desta história seja precisamente aquilo que não sabemos. O que sentia? Para onde foi? Se alguma vez pensou na aldeia onde nasceu. Ficamos apenas com um rasto que se apaga, e com a estranha certeza de que quem mais o admirou nunca lhe perguntou nada, nem quem era, nem de onde vinha, nem o que queria. Registaram a sua altura, a cor da sua pele, a sua força. Esqueceram-se de registrar o homem. Notas de margem existe para isto, para os nomes que a história anotou por acidente e apagou por hábito, para as pessoas que passaram perto de tudo e saíram sem deixar campa. Se são estas histórias que te ficam na cabeça muito depois de o vídeo acabar, fica conosco. Há sempre mais uma margem por ler.